Cães. Vida de cachorro. Conexão de Comey, Hillary, Putin, Soros, todos os outros. Por 2 acusações, das quais o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América começou, digamos assim, a trabalhar, a acusar. É possível obter informações sobre James Comey. 5 anos para cada um, para cada crime. Muito, se não tudo, depende do juiz e da seleção dos jurados. E eu tenho notícias chocantes para vocês. Mas antes de começar, senhores, para nossos patrocinadores, aqueles que assinaram com $4 por mês ou mais para ajudar o canal, estamos começando um encontro semanal, reuniões semanais às quintas-feiras. 10 da manhã em Los Angeles, mas isso é por volta de 1 da tarde em Nova York, meio-dia em Chicago, 20 horas na Ucrânia e em Israel. Mas por favor, fiquem atentos à mudança. No horário de verão para o de inverno, porque o horário nem sempre muda ao mesmo tempo, nem sempre, por assim dizer, simultaneamente. E por isso, talvez mas pelo menos, de qualquer forma, por enquanto é assim como eu disse. O programa será um resumo da semana, destacando os principais acontecimentos, seguido de perguntas, respostas, comentários e sugestões. Bem, como eu disse, para participar é preciso ser patrocinador. É preciso se tornar um patrocinador. Então come todos os outros. Ou toda a outra turma que inclui, do nosso ponto de vista, os Clintons, os Soros, os Barack Obamas e outros Brennans, Schiffs e Letitias James. Bem-vindo de volta ao Explicando a América. Eu sou seu apresentador, Kyle Becker. James Comey será responsabilizado? Essa é a pergunta que preocupa os apoiadores do Make America Great Again depois que o ex-diretor do FBI foi indiciado por um grande júri na quinta-feira. Ele foi acusado de falso testemunho e obstrução da justiça. Potencialmente 5 anos de prisão, mas tudo depende de quem será o juiz nesse caso, quem estará no júri. E nós vamos analisar isso, porque é absolutamente chocante o que está diante dos nossos olhos. Então, quantos casos veremos em que funcionários de Biden, funcionários de Obama recebem apenas uma punição leve e não enfrentam responsabilidade real? Parece que esse é o nosso viés sistêmico no sistema judiciário, e isso realmente já passou dos limites. Portanto, quando James Comey foi acusado por um grande júri na quinta-feira, surgiu uma esperança... Espero, como muitos, que Comey seja o primeiro sinal de mudança, ou talvez o primeiro corvo, para ser mais preciso, e depois dele outros também serão trazidos. O juiz que recebeu o caso foi escolhido por sorteio, como é padrão no Tribunal Distrital, onde os processos são encaminhados ao próximo juiz disponível. O juiz que recebeu esse caso foi nomeado por Biden. Ou seja, isso significa que ele é um liberal progressista. Ou um progressista liberal, vai saber, né? Ou simplesmente um socialista. Mas ele sabe que o país inteiro vai acompanhar o trabalho dele. Porque todos os olhares estarão voltados para esse caso e se ele quiser manchar o tribunal com petições falsas e ações como apresentar ou não permitir coisas como provas que são evidências óbvias e claras contra Comey e outros, digamos, manipulações judiciais, bem, ele simplesmente vai manchar todo o sistema judiciário. Mas como sabemos dos democratas e de seus indicados para o judiciário, eles não estão acima disso. Quantos juízes ativistas já vimos este ano que desrespeitam o nosso sistema judiciário? Todd Carley e o ex-diretor do FBI, James Comey, são acusados de 2 crimes, falso testemunho e obstrução de audiência. Do Congresso, os 2 supostos crimes estão ligados ao depoimento de Comey no Comitê Judiciário do Senado em 2020, que se concentraram na investigação das ligações entre a Rússia e a campanha presidencial de Donald Trump em 2016. Então, Comey foi considerado um possível criminoso. O caso dele, aquilo que eu contei para vocês, o grande júri autorizou levar ao tribunal. Item 1.
Por volta de 30 de setembro de 2020, James Comey intencionalmente fez e reconheceu declarações materialmente falsas, fictícias e fraudulentas em uma questão sob jurisdição do Poder Legislativo do Governo dos Estados Unidos, declarando falsamente a um senador dos Estados Unidos da América durante uma audiência no Comitê Judiciário do Senado que ele, James Comey, não havia autorizado ninguém no FBI a ser uma fonte anônima para reportagens de notícias relacionadas à investigação do FBI sobre a primeira pessoa. Seria um vazamento pedir para Andrew McCabe vazar. Pedir ao seu amigo, o professor da Universidade de Columbia, Daniel Richman, que vazasse para o New York Times. É sobre isso. Ontem mostramos esse trecho. Hoje vamos passar por tudo isso. Segundo ponto. Por volta de 30 de setembro de 2020, no Distrito Leste da Virgínia, o réu James B. Comey tentou corromper, obstruir e impedir o exercício da autoridade durante a investigação no Comitê Judiciário do Senado. Jogue a chave fora. Aqui estão as violações reais do artigo. 5 anos de prisão por acusação. James Comey. Ele enfrenta 10 anos de prisão. E como disse Mike Davis, por favor, diga que nós temos isso. Tweet de Davis. Pobre Aid. Muitas notícias urgentes. Como disse Mike Davis, você não entende, James. Essa é só a sua primeira acusação. Essa não é a única acusação. É só a primeira. Isso é um meme dos Simpsons. Esse é o pior dia da minha vida. O pior dia da sua vida até agora. Vamos lá, James. Temos mais uma coisa para você, amigo. Não se preocupe. Essa é só sua primeira acusação. A principal prova contra James Comey virá da sua própria bênção. Uma das pessoas de confiança e liderança no FBI será a principal testemunha, dizendo que ele autorizou o vazamento de informações, ao contrário do que afirmou no Congresso. Esse será um caso difícil para James Comey. Esse é McKay? Defender-se. Eu só quero recuar. Sim, pode ser McKay, pode ser Daniel Ritchie, pode ser James Baker. Estou de olho no James Baker. Lembra dos documentos do seu programa semanas atrás? Todos os 3 estão prontos para testemunhar que receberam permissão para vazar informações. Vamos ver quem deles será o rosto número 3 quando estivermos na acusação. Mas eu apostaria no James Baker com base no que eu sei. Em segundo lugar, é simplesmente a dimensão do que aconteceu hoje. Há 50 anos neste ano, o procurador-geral foi condenado por um crime pela primeira vez na história. Hoje à noite, pela primeira vez na história, o diretor do FBI está sendo acusado de crimes. E ambos os homens enfrentam as mesmas acusações. Falso testemunho e obstrução da justiça. Momento extraordinário. Um momento sério, com o diretor do FBI acusado nesse nível. Salomão. Diz que é um momento marcante? Claro, falando sobre o fato de que pertencer a uma casta não vai te salvar. Mas, por outro lado, que momento sombrio na história dos Estados Unidos. Que o chefe da principal agência de inteligência interna dos Estados Unidos e muitos de seus subordinados violavam facilmente as leis e os princípios deste país, que eles deveriam proteger, não o presidente, nem o partido. Juraram, assinaram. Deveriam ter feito isso. Trabalhar para nós. Eles foram contra nós. Chefe do jurídico da Fox, Greg Jarrett. Eu costumava ouvi-lo com frequência por um tempo. Ele descreve a situação de forma bonita e precisa, escreveu vários livros e é bem conhecido. Ouça só. Ele deve se considerar sortudo, porque muitos dos crimes que ele supostamente cometeu, e daria para preencher uma lista telefônica com eles, não podem mais ser processados devido à prescrição. Mas como Richard Nixon, o encobrimento é que te arruína. Mentir para o Congresso. Obstrução da investigação dele. O que Comey fez repetidas vezes, até 2020, o que se enquadra no prazo de prescrição de 5 anos, ele era conhecido em Washington como uma fonte notória de vazamentos. Ele fazia isso para melhorar sua imagem, inflar seu ego, mas principalmente para difamar quem ele tanto desprezava, Donald Trump. Ele dava permissão para outros, como Andrew McCabe e James Baker, vazarem informações confidenciais para a mídia. Às vezes, Comey fazia isso pessoalmente ou por meio de um intermediário. Ao ser demitido, roubou documentos do FBI e entregou-os secretamente ao amigo Daniel Richman, que os repassou a um repórter. Mas as negativas de Comey estão gravadas em vídeo. Você já mostrou alguns deles e os promotores, como aponta John, realmente têm testemunhas que já prestaram depoimento. Então, este é um caso bem específico. Sabe, eu não pude deixar de rir quando vi como Comey correu para a câmera hoje à noite para declarar seu sacrifício ao mesmo tempo em que se proclamava o maior herói da América.
Ele se considera destemido diante de um tirano. Esse era o típico Comey, vaidoso, autossatisfeito e sempre dando lição nos outros. A dissonância é impressionante. Esse é o homem que causou mais danos ao FBI, ao nosso sistema de justiça e à presidência do que qualquer um já causou. Então, a defesa dele vai ser: oh, meu Deus, vocês sabem, eu sou vítima de perseguição política e guerra judicial. Ninguém deve ignorar a ironia, Sean. Também fiquei curioso, né? O que o David Kenson acha sobre o Comey, o tribunal e todo esse caso? James Comey foi acusado pelo Ministério da Justiça durante o governo Trump. Eu gostaria de fazer algo diferente, ou seja, 2 vídeos curtos onde pudéssemos discutir os aspectos jurídicos e morais separadamente. Lembre-se, Comey era diretor do FBI quando interferiu nas eleições de 2016. Ele reconheceu ter vazado informações para incriminar Donald Trump, gravando a conversa, ocultando-a do FBI e repassando-a indiretamente ao Twitter de Nova York, como garantia para poder envergonhar o presidente dos Estados Unidos da América caso um dia fosse ameaçado de demissão. Além disso, foi ele quem contratou Christopher Steele. Christopher Steele trabalhava para Hillary Clinton, tentando contornar as avaliações da inteligência e fabricar esse dossiê falso. No fim, moral e eticamente, ele estava falido. Hanson, eu acho, não é um dos melhores analistas dos Estados Unidos hoje. James Comey foi acusado pelo Departamento de Justiça sob Trump em 2 acusações. Primeiro, ele supostamente mentiu sob juramento ao Congresso, dizendo que não autorizou vazamentos para a imprensa por funcionários do FBI, provavelmente em particular Andrew McCabe, que, como foi reconhecido, mentiu 4 vezes, acho que 3 vezes, sob juramento, de acordo com o inspetor-geral do Departamento de Justiça. E o segundo ponto é que ele obstruiu, mentindo para o Congresso. Ele disse que Hillary Clinton, candidata do Ministério Hillary do Partido Democrata, que concorreu contra Donald Trump, violou a lei ao usar um servidor privado inseguro e não protegido, através do qual foram transmitidos materiais secretos, mas ele não achava que um júri a condenaria ou não achava que isso atingiu um nível de gravidade tão alto. Na verdade, a decisão não é dele, mas do Ministério da Justiça. Ele só deve apresentar as provas. James Comey, lembrem-se, também se encontrou com Donald Trump. E então eles tiveram uma conversa confidencial. Isso não é contestado. E James Comey assegurou ao presidente dos Estados Unidos que ele não era alvo de investigação do FBI. Isso foi mentira. Talvez não tenha dito sob juramento, mas admitiu, assim como Donald Trump. Eles concordam nisso. Então ele mentiu para o presidente dos Estados Unidos e depois o que ele fez? Ele registrou essa conversa e depois ele tinha 4 memorandos referentes às suas interações com o presidente. Eles foram registrados em dispositivos do FBI, mas ele não os apresentou oficialmente ao FBI. Ele os colocou em seu cofre pessoal para mantê-los seguros ou como uma garantia para que pudesse constranger o presidente dos Estados Unidos caso algum dia fosse ameaçado de demissão. E o que ele fez? Ele pegou uma dessas anotações e entregou a um amigo que por acaso era professor na Universidade de Colômbia, com o objetivo de vazar para o New York Times para não deixar rastros. Então, embora ele esteja sendo legalmente acusado por outro incidente ou crime, se ele for considerado culpado pelo vazamento, ele admitiu que ele vazou informações sobre o presidente dos Estados Unidos e ele também basicamente admitiu que não era alvo da investigação, quando provavelmente era. Ou seja, Comey mentiu, Comey nunca deixou de servir fielmente a um só mestre. A si mesmo. Ele foi quem elaborou esse dossiê falso. E, novamente, além disso, James Comey estava na sala com John Brennan e James Clapper quando Barack Obama basicamente disse a ambos durante a campanha, mas até mesmo depois das eleições de 2016, eu não acredito que os relatórios de inteligência dos seus subordinados também sejam precisos ao afirmar que não encontraram uma conspiração efetiva com a Rússia. Eu quero que você me traga algo, vou reformular, que mostre que Donald Trump esteve envolvido em uma conspiração
Ele também, você se lembra, riu quando disse que enviou sua equipe do FBI para interrogar Michael Flynn, mas a administração em 2016, durante o período de transição, era tão incompetente, tão despreparada, que eles nem sequer tinham um advogado. Então, Michael Flynn, simplesmente de forma ingênua, os convidou para seu escritório, conversou com eles e deu depoimento contra si mesmo sem advogado. Claro, os agentes do FBI que participaram acharam que ele foi honesto com eles e não tentou enganá-los. É aí que quero chegar. Todas essas coisas pelas quais James Comey era responsável, a farsa russa, a conspiração, a tentativa de incriminar Donald Trump, ou eu nem sei o que mais era isso. Você chamaria isso de perpetuação? Perpetuar a conversa e depois escondê-la dos arquivos do FBI e vazá-la indiretamente para o New York Times, ou ter qualquer ligação com aquele canalha Christopher Steele, ou tentar reavaliar os relatórios de inteligência e tentar fabricar outra coisa, ou dar um tratamento especial para Hillary Clinton. Mas se juntar tudo isso, pelo menos moralmente e eticamente, ele estava falido, absolutamente falido. Talvez não exatamente no sentido jurídico, ou não seria possível condená-lo em um tribunal de Nova York ou Washington, mas ele é moralmente culpado. Victor não é advogado e por isso separou o moral do legal. Eu também, nós não sabemos até que ponto o que Comey fez pode servir de base para uma condenação, para prisão, para uma sentença, mas o que ele... Uma coisa repugnante, isso, bem, digamos, mesmo sem formação jurídica, também é compreensível. A figura por trás de Comey, Hillary, Obama, é claro, é Soros. O dinheiro dele permitiu que todos eles chegassem onde chegaram. Soros acabou de completar 95 anos, espero que ele não seja imortal. Talvez um cocheio, mas não imortal. Você conseguiu. E Jorge, todo esse tempo, todo esse trabalho duro, aos 95 anos você vê tudo desmoronar no fim. Desmorona. Deve ser difícil, mas a boa notícia é que quase tudo isso já está acontecendo. Porque ao contrário de você, eu sei que as pessoas são boas, inteligentes e até mesmo decentes. E no final das contas, os mocinhos vencem, como foi na Segunda Guerra Mundial. Lembra, acho que você era adolescente quando se envolveu com os nazistas. Eu sei, você não tinha escolha. Acredito mesmo nisso. Você não tinha opção. Eu provavelmente faria igual se estivesse na sua idade. E eu digo isso honestamente. No entanto, o que sempre me deixou intrigado é que, se eu tivesse feito essa escolha, acho que teria, não sei, mais do que apenas um momento passageiro de reflexão sobre isso. O que sempre me intrigou é que você nunca, segundo suas próprias palavras, olhou para trás e sentiu nem por um segundo culpa ou arrependimento. Quero dizer, acho que estou certo. Você vendeu bens das casas confiscadas pelos nazistas dos judeus. Eles enviaram judeus aos campos de extermínio, enquanto você esvaziou as casas e vendeu os objetos. Estranho não haver arrependimento ou reflexão sobre isso. Nunca pensou ou deu uma segunda chance para isso. Eu não sei exatamente, mas já ouvi muitas vezes que o jovem judeu Soros vendia joias tiradas dos judeus que foram enviados para campos de concentração, né? Ele revendia essas joias lá para a população. Não encontrei confirmação disso nem na internet, em lugar nenhum. E só sei que ao nascer na Hungria, ele se chamava Perdi Schwarzenegger. Pode ser? Tipper Schwartz, desculpa. Soros, eu acho que ele se tornou quando, em 1947, ele tinha 17 anos, a família dele se mudou para Londres. Um pouco mais tarde, em 1992, Soros já era presidente do Fundo de Investimentos Quantum, reuniu um grupo de pessoas muito ricas e derrubou a moeda britânica. Soros ganhou 1 bilhão de libras esterlinas com isso e recebeu o apelido de o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Com mais experiência, Soros organizou, em 1998, a crise financeira asiática e, antes disso, em 1994, provocou, ao que me parece, a desvalorização do peso no México e, em 2013, causou a queda do valor do iene japonês. Pessoa notável. Isso é
Ficou absolutamente claro que você realmente é um psicopata quando falava sobre como, abre aspas, faz esses pequenos experimentos com países e moedas que você derruba. Você sabe que as pessoas sofrem, mas acha isso, e novamente cito, não sei, divertido. Arruinando centenas de milhares de aposentados. Sendo a causa do empobrecimento de milhões de pessoas ao redor do mundo, Soros disse em uma entrevista ao programa 60 Minutos que fazia isso porque achava divertido. Diversão, disse ele, é legal. Agora eu te chamei de cara assustador. E se não fosse pelo charme estranho do seu filho Alex, eu pensaria, e talvez você também pensasse, se ele é realmente seu filho, porque ele não se parece nada com você. Sim, ele é estranho, mas como pode ser tão simples? Quero dizer, você era conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Era assim que te chamavam, o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Agora, seu filho está quebrando outro banco, mas ao que parece, é o seu, o que é estranho. Porque quando se trata de investir e ganhar dinheiro, uau, que decepção com o filho. Sim, Jorge, uau, o que houve? Enfim, você sabe, alguns países te proibiram. Você sabe, algumas organizações até proibiram sua entrada no país por ser tão eficiente em derrubar moedas e sociedades. Mas quando seu filho assumiu o controle da Soros Fund Management, você sabe, aquela coisa que você construiu a vida toda, quero dizer, era um império global. Em dezembro de 2021, ele investiu 2 bilhões de dólares na compra de quase 20 milhões de ações da empresa Rivian de carros elétricos. Ele comprou as ações entre 70 e 100 dólares cada. Na verdade, ele estava tão confiante com o seu dinheiro que esse foi o maior investimento único que o seu fundo já fez. E, bem, agora eu não quero apontar o dedo, mas sabe, depois essas ações foram vendidas por 18 dólares e parece que vocês perderam mais de 1 bilhão de dólares. Claro, Glenn Beck, o lendário Glenn, faz um discurso meio brincalhão e meio sarcástico, direcionado ao Soros. Mas, sinceramente, eu também fiquei satisfeito em saber que o papai Soros ganhou às custas dos aposentados da Inglaterra, o filho dele perdeu na economia verde, na qual o idiota acreditou. O filho acreditou. Seu filho, talvez, você nunca acreditaria nisso, né? Porque uma coisa é falar, tipo, bem, lá, Obama, né? Ó, vai ter um aquecimento terrível. Todas as cidades e oceanos vão ser inundados. Não morem perto da costa. Assim que saiu da presidência, imediatamente comprou uma casa, uma mansão de 18 milhões de dólares que fica justamente na beira da praia. Se a água subir 1 centímetro, tudo alaga. Fala muito, mas nem ele acredita, né, bobo? É isso. Ele dizia, somos pela economia verde e realmente investiu nela. Não era só aparência, não foram 2 milhões, que para ele não faz diferença, mas sim 2 bilhões. Que canalha. Na verdade, com as ações que ele... Na verdade, com os passos que ele está dando com o trabalho de toda a sua vida. Uau! Hedgefollow é um site que acompanha e classifica os resultados dos fundos de hedge nos Estados Unidos da América atualmente. Eles dão à Soros Fund Management, sua empresa a qual você dedicou sua vida, uma classificação de 1 em 5 estrelas, tornando-a uma das menos bem-sucedidas do país. Idiota. Dizem que os americanos e seu dinheiro se separam rapidamente. Uau, isso é o que eles dão. E, sabe, outro motivo pelo qual duvido que ele seja seu filho é que você sempre se orgulhou de ser um homem nas sombras, alguém que ninguém jamais conseguiu apontar. Entende o que digo? Seu filho é muito orgulhoso. Orgulho, algo vem depois dele. Não lembro a frase, preciso conferir. Mas, de qualquer forma, feliz aniversário, Jorge. Esse cara, seu filho, está tirando selfies com alguns dos... Bem, para ser sincero, esses são alguns dos maiores perdedores na esfera política atualmente. Mas você sabe, o impacto real do trabalho da sua vida parece estar diminuindo rapidamente. Em julho de 2023, a Fundação Sociedade Aberta anunciou redução de 40% do quadro de funcionários mundialmente. Uau, o que houve lá? Esse foi Orivian. Dói até ouvir isso. Esse foi Orivian. Vocês interromperam os subsídios e alteraram totalmente o modelo de trabalho.
Principalmente porque eu acho vocês meio que estavam ficando sem dinheiro. Entende o que quero dizer? E o auge da sua Open Society Network sob a liderança de Alex foi a aprovação da chamada Lei de Redução da Inflação. Acho que poucos sabem que você realmente participou disso. Na verdade, um dos caras da Open Society, quero dizer, você reabriu a Open Society Foundation em Nova York para fazer lobby e se tornou um dos maiores nisso. E na verdade, ele não fazia distinção. Estava tão envolvido que até foi honrado com a presença na votação quando isso aconteceu. Uau, meu Deus. Oh, Deus. Agora que isso também está desmoronando, quero dizer... posso perguntar, você aceitou isso por causa da Rivian? Não quero insistir nisso, mas... Digo isso porque, ao mesmo tempo, seu filho gastava pelo menos 4 milhões de dólares em uma tentativa fracassada. E você pensaria, quem seria tão tolo? Certamente não o filho de George Soros. Quero dizer, ele é realmente inteligente. Por que ele faria isso? Talvez seja porque, na época, a Rivian começava a construir uma gigafábrica no estado dela e pedia subsídios ao governo. Ela não ganhou e todo o dinheiro foi perdido. Mas a boa notícia é que no último momento o Biden deu 6 milhões para a Rivian e $1,5 milhão em forma de empréstimo para a fábrica vindo do Departamento de Energia. Meu Deus, isso não é algo que o Donald Trump cortou, né? Deve doer. Acho que o Glenn Beck não gosta muito do Soros e não aprova muitas ações dele. Mas não é só o Glenn que não gosta do Soros. Isso é um grande dia. Eu não sabia. É um dia importante. Eu não sabia desse aniversário. Isso não aparece no meu calendário. Por que você acha que é assim? Não sei. Eu sou uma pessoa que realmente teve impacto no nosso mundo. Ele tem 95 anos. Ele sobreviveu a quase todos que tentaram pará-lo. Para ser sincero, a maioria das economias que ele tentou derrubar também. Isso é agradável. E eu só queria dizer feliz aniversário, George Soros. Quero dizer, eu sei que tivemos nossas divergências. Você uma vez ameaçou minha vida. Sabe, eu te chamei de cara assustador. Mas vamos deixar tudo isso de lado. Quero dizer, você quebrou algumas moedas só por diversão. Você financiou movimentos políticos suficientes ao redor do mundo para manter pequenos países em golpes de Estado por mais de um século. E você transformou filantropia em uma palavra realmente assustadora, sabe? Você é tipo, espera aí. Por trás disso está a Fundação Soros. Quero dizer, isso é bem interessante. Você tira o fôlego quando falamos de filantropia, o que é agradável. E de alguma forma você aprendeu a culpar desde a inflação até a sociedade em colapso. As pessoas que apontam sua participação em nosso mundo em constante colapso. Ou, sabe, se você não pode colocar a culpa neles, então é o clima. Então... Senhores, talvez se perguntem, por que eu comecei a falar sobre coma e depois do coma estou falando para vocês sobre Soros? Então é muito simples. Eles, na minha opinião, são elos de uma mesma corrente. Ou apenas lados da mesma moeda. Svadebnaya a cada um. Ambos não ligam nem um pouco para o sofrimento das pessoas. Nem um pouco mesmo. Eles sempre fazem o que é vantajoso e agradável para eles mesmos. Bem, você pode dizer imediatamente, todos nós somos egoístas. Todos fazemos o que é vantajoso e agradável para nós. Só que eu ainda não terminei a frase. Eles fazem isso sem se importar que suas ações causem sofrimento a milhares de pessoas. Soros em meia dúzia de países. Derrubou a moeda. Com que? Jogou uma enorme quantidade de recursos da população para além da linha da pobreza. Segundo ele, isso foi diversão. Diversão e entretenimento. E o homenzinho gordo da Coreia do Norte prendeu o próprio tio, que ele suspeitava de planejar, tomar o poder e conspirar. Então, ele prendeu junto com ele 2 dezenas de seus assistentes e assistentes. Todos eles foram despidos, cobertos de gordura e soltos em um cercado com cães que estavam famintos há vários dias. E o toque final foi que, nas arquibancadas do salão, onde isso aconteceu, onde colocaram o cercado, estavam sentados todos os altos funcionários da Coreia do Norte com suas famílias, e no camarote central colocaram as crianças e as famílias daqueles que estavam sendo despedaçados pelos cães. Kim Chen-in.
também achava que isso era... Provavelmente ele sentia prazer, tanto com o que acontecia dentro do recinto, quanto com o que acontecia no salão. Para ficar claro, né, o público foi avisado de que se alguém tentasse sair durante a apresentação, seria imediatamente jogado para ser devorado pelos cães. Ninguém se levantou. Ninguém foi embora. O grande, né, inteligente, bonito e gentil líder da Coreia do Norte não se preparou e não foi embora. Comey organizou e supostamente o Comey enviou para o ataque ao Capitólio cerca de 300 agentes do FBI disfarçados com todo tipo de simbologia Make America Great Again, que batiam, quebravam, atraíam pessoas para dentro e provocavam brigas. Como resultado, 1.270 pessoas foram condenadas, 650 deles receberam penas de prisão, alguns até 22 anos, só para dar um exemplo. Henry Taril, 22 anos, e Tan Hardin, 18 anos. Joseph Beers, 17 anos, Zaharirel, 15 anos. Dominic Padola, 10 anos bem, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Quantos destinos foram destruídos? Quantas famílias foram destruídas? Quantos males foram cometidos? E os Comey? Ele achava que era diversão. Bem, diversão, é verdade? Você não acha isso, não é? Engraçado, quero dizer. Nem Comey, Soros, Hillary, Bill, Obama e Michelle, Leticia James ou Adam Schiff. Não. Seres humanos. Eles são desprovidos de compaixão porque uma das principais qualidades do ser humano é a capacidade de sentir compaixão pelo outro, por alguém, planta ou animal. Sentir compaixão. Esses não têm nada disso. Eles não entendem o que significa não causar dano aos outros. Isso não importa para eles. Eu conversei algumas vezes com esse tipo de gente. Eles olham para você, tipo como dizem, como o carneiro olhando para a porta nova, né? Você fala alguma coisa para eles, tipo, sobre moral. E eles só olham pensando, por que você tá falando isso? Eles não têm esse sentimento. E eles não entendem. Eles pensam, tipo, esse cara tá se fazendo, tá se mostrando, por que ele tá me dizendo isso? É óbvio que isso é besteira. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Fizessem com você. Para eles é tipo uma piada, uma dessas pegadinhas para enganar os trouxas. Mas eles não são trouxas, certo? Como tem certeza, não são trouxas. Cachorros. Como diziam no turco sobre o caganato. Havia um assim. Morte de cachorro. Isso. Essa expressão depois passou para os eslavos, para os mongóis, para outros povos. Cães, morte de cachorro, mas não desejamos a morte a ninguém. Não fomos nós que penduramos, então não cabe a nós cortar. Por isso, vamos transformar isso em um novo provérbio. Cães, vida de cachorro. Claro, não estou falando da vida dos cachorros da minha filha. Qualquer um viveria assim. Mas sim sobre a tristeza, a solidão, a impotência e o fato de eles sentirem constantemente que não têm direitos. Com pessoas como eles, nós travamos uma luta. Assim como o Hamas não pode ser permitido governar Gaza, Soros, Clinton, Obama, Comey também não podem. Lavrov, Putin, Medvedev, Zelensky, Ermak não devem ser permitidos perto da liderança das pessoas. Na verdade, eles não devem ser permitidos perto das pessoas de jeito nenhum. O melhor seria mandá-los para uma ilha muito distante, totalmente desabitada, sobre a qual nada voa e ninguém passa por perto, e dar a eles um baú com dinheiro. E nada mais. Um baú com dinheiro? E que vivam como quiserem. É isso. Vamos encerrar por aqui. Até a próxima.